Vamos para mais uma palavra? E hoje eu quero falar de algo que ou você está passando, ou passou, ou conhece alguém que está passando, ou que ainda, qualquer um de nós ainda irá passar, que é a ansiedade. O que é essa ansiedade? Essa preocupação, essa angústia, essa situação que foge o controle, que é na verdade o que? A grosso modo, o excesso do que? Do futuro. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos fala assim: deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. E essa palavra vem ao encontro dessa ansiedade, que assim como diz aqui, retrata duas situações, né, que são as preocupações e os cuidados. Quer dizer que todas as preocupações, quando eu estou preocupado, quando eu tenho algum cuidado, quer dizer que eu estou ansioso? É claro que não. Nós precisamos, na verdade, entender que há várias situações que nós vamos passar, que vamos identificar alguns sintomas, mas não quer dizer que seja, na verdade, um quadro. Mas então o que eu faço com a ansiedade? E quando essa ansiedade ela já está tão avançada que eu não consigo mais controlar, que geram tantos prejuízos, que eu não durmo mais, que eu tenho tonturas, que eu tenho vertigem, que eu tenho preocupações excessivas, pensamentos obsessivos, que eu tenho aquela irritabilidade excessiva, constante, muitas vezes aquela falta de ar, aquela dificuldade de respirar, porque são alguns dos sintomas da ansiedade. O que eu posso, o que eu devo fazer? Primeiramente, a primeira coisa é procurar se acalmar, é tentar buscar sim ajuda. Mas como que eu posso lidar com as minhas ansiedades? Na verdade, a ansiedade, um pouquinho de ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Todos nós, de certa forma, ficamos um pouquinho ansiosos diante das coisas novas, diante daquilo que é novo para mim, vai me trazer uma certa ansiedade. Mas esse versículo, essa passagem, nos fala, não que nós não teremos ansiedades, mas nos fala sobre como nós podemos agir diante das ansiedades da nossa vida. Deixar com Ele todas essas ansiedades, essas preocupações e esses cuidados, para que nós consigamos viver a cada dia. Nós precisamos encontrar ajuda. E não é vergonhoso, não é eu ser menor ou ser fraco buscar ajuda. Pelo contrário. Na verdade, forte é aquele que reconhece que precisa de ajuda e procura ajuda. Porque, na verdade, para nós nos posicionarmos dessa forma, há que se ter humildade de reconhecer, não, nesse momento eu não estou conseguindo e eu preciso de ajuda. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas é compartilhar, é buscar essa ajuda. E Deus nos traz sobre isso em 1 Pedro. Ele está dizendo, olha, deixa comigo. Sabe, essas preocupações, esses cuidados, isso que está passando, deixa comigo, confie em mim para te ajudar, para que você possa descansar. Confia em mim para que eu possa te dar essa paz que nada nem ninguém pode te dar e que você precisa para conseguir caminhar a cada dia. Confie em mim.
Mas será que nós confiamos assim de qualquer forma em qualquer pessoa? É claro que não. A confiança nos fala muito sobre conhecimento. Nós confiamos em quem nós conhecemos. E não é só conhecer de ouvir falar. O ouvir falar, na verdade, é a nossa primeira referência, né? Se nós vamos buscar alguém para nos prestar algum serviço, a gente vai buscar o quê? Referência. Olha, o fulano é bom, ele é assim, assim. Então nós temos o quê? Uma palavra, um norte, uma referência. Mas não quer dizer que nós conhecemos essa pessoa, quer dizer que eu estou tendo boas referências. Muitas vezes nós temos excelentes referências de Deus, que Ele nos ama, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele tem aquilo que nós precisamos. Mas da referência ao conhecimento, precisa haver um convívio. Precisa haver uma proximidade. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso me abrir, porque a confiança nos fala sobre isso, sobre nós nos abrirmos, sobre nós deixarmos que essa pessoa participe da nossa vida, nos mostrarmos como nós realmente somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, abrir a nossa vida e deixar que essa pessoa entre. A confiança nos fala sobre isso. E Deus já provou de várias formas e nos prova até hoje que sim, Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno, Ele é confiável, Ele tem não só boas referências, mas Ele tem o quê? Provas, atitudes de que Ele é sim confiável. E Ele está dizendo, confia em mim. Traga essas preocupações, esses cuidados, traga aquilo que você não está conseguindo lidar, me deixe entrar, me deixe te ajudar, me deixe participar da sua vida. E Ele nos diz mais, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona a vocês. E isso não é num sentido de condenação, isso é num sentido de cuidado. Saber que alguém está pensando em nós. Já viu quando alguém diz, olha, eu me lembrei de você, eu estava fazendo isso, olha, eu trouxe isso aqui para você porque eu me lembrei de você. Nos fala de cuidado, nos fala de atenção, nos fala de carinho, nos fala de alguém que se importa conosco. E é algo muitas vezes difícil de nós acharmos. Alguém que se importe, alguém que se preocupe, alguém que queira nos ajudar, que queira participar da nossa vida sem nos julgar, sem nos condenar. Alguém que nós podemos sim ter e dar essa liberdade. E quando Ele nos fala sobre isso, que Ele nos conhece essas preocupações, e não somente essas preocupações, mas os motivos, todo esse contexto que nos leva a ter essas preocupações, a ter esses cuidados, a não conseguirmos dormir direito por essa preocupação excessiva. Então nos fala que Deus está nos enxergando e que Ele nos conhece e que não só Ele está enxergando, mas algo muito maior e mais precioso. Ele quer participar, Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar. E esse quadro de ansiedade nos fala sobre isso, sobre nós conseguirmos ajuda. E Deus está aqui nos oferecendo ajuda. Tira um pouquinho desse peso, dessas preocupações que estão te sobrecarregando e compartilhe com Ele. Compartilhe com Deus, para que você possa conseguir vencer essa ansiedade. E mesmo que já esteja num quadro já mais avançado de crises de ansiedade, procure sim ajuda profissional e confie em alguém que vai estar caminhando, partilhando, ajudando alguém que se importa com você, que é Deus, que está dizendo aqui nessa passagem.
Saiba que Ele te entende. Saiba que jamais Ele vai dizer para você: ah, isso é bobagem. Ah, deixa para lá. Na verdade, nós precisamos enxergar isso e saber que se aquela pessoa está passando por aquilo, é porque tem um motivo, aquilo está sendo importante, difícil para ela. Aquilo que muitas vezes é fácil, pode ser fácil para mim, vai ser difícil para muitas pessoas. E o contrário também. E nós precisamos enxergar isso. Não é que não seja nada, é algo que faz sentido, é algo que é importante e é algo que é difícil para o outro. E Deus entende tudo isso. Deus entende tudo isso e está dizendo: eu quero te ajudar. Eu me importo com você, eu vejo como está sendo difícil passar por tudo isso. Você não precisa e não deve passar por nenhuma preocupação, por nenhum problema, por nenhum peso, por nenhum cuidado sozinho. Na verdade, Jesus, ele nos diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se está pesado, se está difícil, então não é aquilo que vem de Deus. Então nós precisamos partilhar para que fique mais fácil e mais leve. E nós podemos sim encontrar isso em Deus. Talvez você esteja aí assim, nessa situação, e muitas vezes por não conseguir a compreensão das pessoas, que isso é algo tão difícil, não é? Quando nós estamos passando por determinados momentos da nossa vida, situações em que as pessoas já vêm com aquele, como eu costumo dizer, com aqueles jargões, né? Aquelas frases prontas, mas você percebe que aquela pessoa, ela não está conseguindo entender, compreender e principalmente ter empatia, se colocar no seu lugar. E muitas vezes nós nos afastamos, nós nos recolhemos. Mas eu quero te dizer que Deus sabe, Deus entende sim aquilo que você está passando. E sim, você pode encontrar abrigo, refúgio, quem quer te ajudar, tomar várias dessas preocupações e te ajudar para que fique mais leve, para que você consiga caminhar tranquilo, em paz, sem viver esse turbilhão que é a ansiedade. Infelizmente, nós vemos as estatísticas de que as incertezas, as situações que nós já vivemos e temos vivido, têm despertado, têm trago cada vez mais ansiedade nas nossas vidas. E não só nas nossas, como adultos, como responsáveis, como mães, pais, mas até mesmo as crianças. Esse ambiente de incerteza, as nossas preocupações, aquilo que nós não conseguimos lidar, nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para o nosso lar. E quando nós não conseguimos lidar, nós trazemos isso para a nossa vida. E tem sim, cada vez mais e mais afetado as crianças, os adolescentes, os jovens. E nós não precisamos deixar que as coisas tomem proporções cada vez maiores. Nós precisamos entender que nós podemos e devemos sim buscar ajuda e que Deus nos oferece também essa ajuda, que Ele pensa em você, que Ele enxerga tudo que você está passando e aquilo que importa para você, importa sim para Ele. E Ele quer sim te ajudar para que fique mais fácil. Que você não precisa viver ansioso, ansiosa. Você pode descansar nele, sabendo que ele tem promessas, que ele trabalha por você, que ele tem um futuro. Em Jeremias 29:11, ele nos diz: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança em Cristo Jesus. Eu amo esse versículo.
não somente pela dimensão dessa promessa, mas porque um dia eu precisei e muito dessa palavra. Eu precisei entender que apesar de todas as minhas angústias e aflições e preocupações, que Deus tinha coisas boas para mim, que eu podia confiar e guardar isso no meu coração e esperar sim por essas promessas, por tudo de bom que Ele tinha na minha vida, apesar das circunstâncias dizerem muitas vezes o contrário. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração, tanto de 1 Pedro 5:7, quanto de Jeremias 29:11. Há sim um escape, a ajuda, há como resolver sim. Nós não precisamos viver em ansiedade, até mesmo porque isso é algo que nos consome, que nos desgasta. E eu quero, junto com você nessa noite, orar e confiar nesse Deus maravilhoso, tão grande e poderoso, capaz de mudar a nossa vida, que pode ordenar para que essa ansiedade, assim como a tempestade, cesse sobre as nossas vidas e pode trazer e nos dar a paz e a vida que nós precisamos e queremos. Vamos orar? Deus maravilhoso, ó Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos enxergar esse Deus, esse Pai tão fiel, tão misericordioso, que se importa conosco, que pensa em nós, um Deus tão grande e poderoso, que se importa com cada um de nós, que nos enxerga, que sabe que tem dias, tem momentos, tem épocas nas nossas vidas que são penosos, que são difíceis, que nós realmente não conseguimos, não porque nós não queremos, mas que nós não temos forças para passar. Mas o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos fala sobre os seus planos, o Senhor nos diz que está disponível, que nós podemos contar e confiar com o Senhor. Alcança nesta hora cada pessoa que se encontra tão ansiosa, preocupada, irritada, que não consegue nem dormir, que não consegue descansar, sabendo que amanhã vem um novo dia, que vem sim desafios, mas que vem também um dia transbordante das tuas misericórdias. Oh Deus, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, então entregamos nesta hora todo o peso, as preocupações, os cuidados, tudo que está passando, aquilo que nós não conseguimos carregar e lidar, colocamos diante de Ti, te pedimos, ajuda-nos, alcança cada uma dessas pessoas que não tem conseguido, dê ordem para que cesse toda essa tempestade, esse turbilhão dentro de nós, e que haja bonança, que haja a tua paz que excede todo entendimento, que haja refrigério para nossa alma e que haja esperança, expectativa de dias melhores, de resolução, de promessas, assim como diz em Jeremias, de planos de paz para nos dar um futuro e uma esperança em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém? Não esqueça de deixar aí embaixo seu comentário, de se inscrever no canal da nossa igreja, deixa aí o seu joinha, o seu like, curta essa mensagem e compartilhe. Compartilhe para aquela pessoa que você tem visto que ela está bem aflita e ansiosa. Compartilhe e vamos alcançar o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas e recebam essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe grandemente.